Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui da Base Missionária Fortaleza de Sião, Pedrógão de São Pedro, distrito de Castelo Branco, Portugal. Sejam muito bem-vindos a mais uma ministração nessa segunda-feira, um tempo especial que Deus preparou para nós. E nós vamos começar com oração, como sempre, depois vamos ler a palavra de Deus e, na sequência, vamos estar adorando ao Senhor com um louvor. Hoje eu estou, como sempre, na boa companhia dos alunos aqui da base missionária, que estão ali bem já posicionados, né? E eu quero agradecer a todos que estão conosco nesse dia e que Deus possa ministrar e falar de uma forma poderosa ao seu coração. Vamos orar então, vamos falar com Deus e vamos iniciar mais essa ministração, esperando que o Espírito Santo trabalhe em cada vida, em cada coração e que Ele me dê graça para estar falando consigo aquilo que Ele já colocou no meu coração, não é? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos mais uma vez. Agradecidos somos a Ti por esse privilégio de estar aqui com os meus irmãos, ó Deus, tanto aqui os alunos, como também aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir posteriormente. Que o Senhor possa abençoar de uma maneira especial a vida de cada um dos Teus servos. Fale conosco, ó Deus eterno, nesse dia, encha-nos do Teu Espírito Santo e que o Senhor possa trabalhar de uma maneira sobrenatural em nossas vidas e que a graça do Senhor se manifeste neste lugar. Que possas, ó Deus, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa compreensão para entendermos a Tua palavra e que não haja dúvida e que não fique nenhum resquício de dúvida no coração dos Teus servos. Ó Deus, aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito possa falar de uma maneira melhor e específica no coração de cada um. Louvo a Ti, ó Deus, por esse privilégio e peço a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém? Nós vamos sequenciar na nossa aula, nós já estamos chegando na reta final do livro do Apocalipse, né? Já passamos aí por todas as etapas, não é? Desde do tempo da igreja até o juízo final, e agora o cenário muda, nós saímos de um cenário de derrota, de um cenário de guerra, de um cenário de destruição, para um cenário de vida, de paz, de eternidade, não é? Então, esses dois últimos capítulos de Apocalipse, sempre que eu leio, toca-me profundamente. Hoje vamos ler aqui, só para título de introdução, Apocalipse 21, versículos 1 a 8, que está escrito assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, que é a segunda morte. Amém? Nós vamos agora ouvir um louvor a Deus, um louvor de adoração ao Senhor, e já voltamos na sequência após esse momento de adoração. O Cordeiro venceu, e eu o seguirei.
estamos de volta, depois de termos adorado a Deus, e vamos então estar aqui trabalhando esse tema, esse texto, que é um texto muito importante. Nós aqui na base missionária já estudamos esses 2 capítulos, mas é claro que nós estudamos com um foco diferente, não é? Nossa meta e nosso alvo, quando estudamos o capítulo 21 e 22, o foco esteve na Nova Jerusalém, não é? A cidade do grande Deus. E hoje nós vamos focar mais em termos escatológicos, nós vamos estar trabalhando dentro de uma linha pré-tribulacionista, que é a linha que nós defendemos e trabalhamos, e nós vamos tentar mostrar isso aqui, um pouco desse capítulo e também do capítulo 22, já na sequência, e eu espero que Deus possa falar e ministrar ao coração de cada um de vocês, amém? Quando nós olhamos para esse livro e para esse capítulo em especial, o capítulo 21, para mim o capítulo 21 é o clímax de tudo, não é? É o clímax de tudo, é o ponto alto do livro de Apocalipse, onde o desfecho de todas as coisas já aconteceu, o que acontece a partir daqui já não é história, não é? Tudo que aconteceu até aqui é história, o que acontece a partir daqui está ligado à questão da eternidade, né? A igreja, os santos, salvos e todos os filhos de Deus, nesse ponto aqui já estarão adentrando a eternidade. Então aqui já não se trata de história, porque o tempo aqui não conta, inclusive nem haverá dia nem noite. Não vai haver noite e não vai haver contagem de dias, não é? O próprio texto que lemos fala a respeito disso. Então, nosso objetivo principal ao ministrarmos essa aula é levar você a compreender o estado eterno dos salvos após o juízo final, que foi destacado nas ministrações anteriores. Aqui nós vamos estar apresentando e destacando a nova criação, a nova Jerusalém e a plenitude da presença de Deus no meio do seu povo. Então, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, ao olharmos para o capítulo 21, eu, por exemplo, que defendo essa linha, entendo que esses eventos ocorrem após o arrebatamento, após a grande tribulação, após o milênio e após o juízo final. Então, com o soar da última trombeta, não é? Os mortos em Cristo serão ressuscitados, os vivos serão transformados e mortos e vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor. E a partir daí desencadeia uma série de eventos que primeiramente, a grande tribulação dividida em 2 partes, conforme nós aprendemos, não é? A grande tribulação dividida nos primeiros 3 anos e meio, que é de uma falsa paz, e nos 3 últimos anos e meio, que é o período da grande tribulação propriamente dito. E a grande tribulação, claro, ela encerra com a queda da Babilônia, ela encerra com a prisão do anticristo, do falso profeta, ela encerra com a Cristo vindo para libertar Israel, e na sequência dos acontecimentos nós temos o julgamento, a ressurreição dos mortos que morreram no período da grande tribulação, o julgamento das nações e a introdução do milênio, que para nós, claro, o milênio é literal, não é um milênio algo fictício aqui, não é simbólico, ele é literal. E após o milênio, Satanás é solto, porque ele fica preso durante os 1000 anos, depois ele é solto, e ao ser solto, ele vai aliciar os reis da terra para que sigam-no, contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro, diz o texto, os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, encerra assim o capítulo 19 com essa derrota, o capítulo 20, aliás, com essa derrota de Satanás e com a introdução do grande trono branco, onde os ímpios, as almas de todos os ímpios que morreram em todos os tempos, serão julgados diante desse tribunal, ok? E com o encerramento desse julgamento, as almas dos ímpios serão lançadas no lago de fogo, assim como a morte, o próprio diabo, não é? E todos os seus comparsas, serão todos lançados no lago de fogo para uma condenação, o que se chama condenação eterna. Agora, a partir daí se introduz, então, um novo tempo, que entramos aí no novo tempo, por quê? Porque entramos na eternidade. É apresentada a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, não é? É dito o que vai ter nessa nova cidade, e quem vai estar dentro dessa nova cidade, quem vai estar fora dessa nova cidade, não é? Nós vamos ver aí, tudo que vai acontecer. É claro que João aqui está dentro de uma perspectiva futurista,
mas vivendo aquele momento que ele estava vivendo. Então, ele só podia olhar e desejar, conforme o capítulo 22, onde ele anseia, não é? Por esse dia chegar, por esse momento chegar. Mas é claro que no calendário de Deus, as coisas estão acontecendo. Como Deus diz para Abacuque, né, hoje ele fala com a gente também. Ele está no controle, ele tem um calendário. E Deus não vai atropelar o seu calendário porque nós queremos que aconteça assim, né? E nem vai mudar a sua perspectiva, aquilo que já está determinado, simplesmente porque alguém decidiu que precisa ser feito diferente, né? Tudo que está determinado vai acontecer, o que está escrito vai se cumprir. Então, o nosso pensamento tem que ser o quê? Conforme o texto que lemos, entendermos que Jesus é o alfa e o ômega. Tudo começa em Cristo, tudo termina em Cristo. Ele é o centro e ele está no centro e na periferia. Ele tanto é o cubo como ele é o aro. Ele tudo parte dele e chega nele. Não há nada que possa fugir do Senhor. Quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo exatamente isso, ok? Vamos introduzir aqui o nosso capítulo, que é o capítulo 21, da dor à glória, né? A dor do capítulo 20, a dor dos capítulos anteriores, para a glória dessa nova vida em Cristo, né? Desse novo tempo inaugurado, onde a igreja, todos os santos que viveram no Antigo Testamento, não é? A igreja do Senhor, os santos que morreram no período da grande tribulação, todos os santos de todos os tempos estarão reinando juntamente com Cristo, estarão fazendo parte desse grande governo de Cristo, que será o governo eterno. Essa perspectiva deveria nos levar a uma esperança viva, não é? Porque nós cremos que tudo que está acontecendo aqui é muito passageiro, é muito limitado e é muito efêmero. E muitas vezes nós baseamos a nossa fé, nós baseamos até a nossa convicção em factos que estão acontecendo em volta de nós, ou à nossa volta, não é? E ao passo que deveríamos colocar os olhos na eternidade. Por isso que o escritor aos Hebreus chama a nossa atenção. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, aqui no capítulo 21, marca uma virada dramática, conforme eu já falei, no livro de Apocalipse. Antes, o que tínhamos? Nós tínhamos juízo, sofrimento, perseguição. Agora, o que temos? Consumação, restauração e glória eterna. Então, o cenário muda completamente, tudo muda, né, de uma forma plena. Estamos aqui, nessa visão de João, né, vivendo um tempo que é a expectativa de todos os salvos, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. A sua esperança, a sua expectativa é exatamente nesse dia glorioso, esse dia maravilhoso, onde os salvos, os santos de Deus, viverão para sempre com Ele. Então, olhe bem que João aqui nesse capítulo, ele não está olhando para a história nesse ponto, conforme nós já falamos. A história termina ali, com a condenação dos ímpios, encerra a história. Ele está agora olhando para o destino final dos santos, para o destino final dos redimidos. Então, nós temos que ver isso nessa perspectiva, ainda que possamos trazer muitos pontos, não é? Desse capítulo para o nosso cotidiano. Mas aqui João está apontando para uma realidade futura. Não se trata de história, se trata de eternidade, não é? Se trata de eternidade. E quando se fala de eternidade, claro, o tempo aqui não conta. O tempo é completamente dispensado, não é? Não há necessidade de tempo para quem vive na eternidade. Ou vocês acham que sim? Eu penso que não, né? Quando falamos de eternidade, o Cronos, ele desaparece completamente, não é? E eu acredito que nem questões de dispensações e essas coisas vão desaparecer, porque eternidade é eternidade, não estamos falando de algo limitado, que vai acontecer, né, em um determinado tempo. Nós estamos falando de tempo na perspectiva da eternidade, né? Então, na eternidade, o tempo completamente desaparece. Os capítulos 21 e 22, embora, se você dividir esses dois capítulos, você vai ter 7 parágrafos principais.
que nesse material que eu passei para vocês, vocês vão ter tudo isso bem escritinho, bem feito, não é? Essas 7 verdades aí, esses 7 parágrafos que está nesses 2 capítulos, mas verdadeiramente apenas 3 desses 7, não é? São ideias determinantes ou estão elas fazem com que todos os outros estejam, essas 3 verdades estão dentro de todas as outras verdades que também está aí nessas divisões do capítulo 22, do capítulo 21 e 22 de Apocalipse. E essas 3 verdades são: haverá uma nova criação, haverá uma nova cidade que será a residência do homem dos santos, né? A partir de então, e a mais importante das 3 a presença de Deus será conhecida em uma nova plenitude. Você vai conhecer Deus de uma forma diferente daquela que você conhece. Paulo vai dizer que nós hoje o conhecemos em parte, né? Nós o conhecemos como que por um espelho em enigma, mas então conheceremos face a face, né? João vai falar disso também, porque ainda não manifestou o que havemos de ser, mas quando se manifestar, o veremos como ele é e nós seremos como ele é. Então, e vai chegar, e é exatamente nesse ponto onde vamos ver Deus em uma nova dimensão, em uma nova plenitude, não é? Aquilo que a nossa perspectiva de Deus, ela vai mudar completamente, porque hoje nós relacionamos a Deus na finitude da nossa condição humana, daquilo que nós como seres humanos temos, é claro, sob a revelação do Espírito Santo, não é? Não há limite para o Espírito Santo testificar ou revelar as verdades de Deus ao homem, mas nós ainda somos limitados, ainda estamos num corpo limitado, que muitas vezes limita essa revelação de Deus. Nesse tempo não, né? Deus estará no seu trono e o conhecimento de Deus, né, será um conhecimento pleno, né, um conhecimento em uma nova plenitude, de uma forma completamente diferente. Vamos ver cada uma dessas verdades separadamente, né? Essas 3 grandes verdades de Apocalipse 21 e 22. Primeiro, aqui nós temos uma nova criação. A Bíblia não ensina a destruição final da matéria, como alguns pensam, não é? Mas eu creio piamente, né, essa é a minha perspectiva, eu acredito que o novo céu e a nova terra será essa terra restaurada, não é? Apesar que a maior parte dos escritores, principalmente os escritores, os teólogos não é? Tribulacionistas, eles acreditam que essa terra vai passar e será tudo novo, novo, novo mesmo, não é? Eles partem do texto de 2 Pedro 3:13, não é? Que fala que a terra passará como uma grande explosão e não haverá, né, vai ser uma explosão que vai desaparecer tudo. E Deus vai criar, o haja de Deus vai acontecer agora, né, criando uma nova terra e um novo céu. Mas na minha perspectiva, não é? Eu não acredito nesse dualismo de que a criação de Deus tem coisa má e coisa boa, né? Então eu não creio muito nesse dualismo. Eu acredito que a terra e tudo que Deus criou era bom, porque a palavra de Deus inclusive diz isso. E Deus tendo criado todas as coisas e viu que tudo era bom. Então, se é bom, não existe dualismo aqui. Agora, a maldade entrou, mas da mesma maneira que o pecado entrou no mundo e através de Cristo o pecado saiu do mundo, e quando Deus trata com o homem, ainda que ele seja a mesma pessoa, mas hoje uma nova criatura, não é? Uma nova criatura no Senhor, eu acredito que a terra será transformada na mesma medida, na mesma proporção, não é? O pecado do homem contaminou a terra, nós vemos isso, o clamor da criação, não é? Em Romanos capítulo 8, a criação geme, e igualmente está sentindo dores por tudo que o pecado causou e que o homem tem causado da natureza. Então, eu creio piamente que Deus vai, assim como a vida do homem, né, antes em santidade plena, depois em contaminação por conta da queda de Adão, mas em Cristo recebemos uma nova vida. Essa nova vida que recebemos em Cristo, né, ela é uma vida maravilhosa que nos leva de volta ao jardim, não é?
Então, eu creio piamente que da mesma maneira vai acontecer com a terra, com a redenção de todas as coisas, não é? Eu creio, isso creio eu, não é? É o meu pensamento, é a minha perspectiva. Agora, eu tenho algumas bases para isso. No Antigo Testamento, nós temos Isaías 65 e 17, e também temos a confirmação apostólica de Pedro, desse mesmo texto que muitos usam, né, em 2 Pedro 3 e 13, que fala também a respeito disso. Agora, qual é o enfoque teológico de tudo isso aqui? O que podemos ver numa perspectiva teológica? Né? Não é o fim do mundo, na minha perspectiva, é claro, é a renovação do cosmos. Para mim, o que Deus vai fazer é exatamente isso, não é? É a renovação do cosmos. O texto vai dizer aqui que o mar já não existirá, não é? Nessa nova criação de Deus. Alguns comentaristas explicam isso de uma forma assim, até que eu não sei se é muito correto essa explicação, não é? Que quando João diz que o mar já não existe, o pensamento de alguns dizem que João caminhava na direção de que o ser humano, né, no mundo antigo, o mar representava uma ameaça. Como houve a destruição, não é? Pelo dilúvio e tudo mais, o mar acaba por representar uma ameaça, num tempo onde a navegação era precária e tudo. Então eles acham que o mar é uma coisa muito misteriosa e que isso não pode ter lá na eternidade, não é? E também outros seguem uma linha mais difícil ainda, dizendo que o mar não existe porque a própria besta do capítulo 13, ela sai do mar. É claro que ali em capítulo 13, o mar é uma referência aos povos, às pessoas. É uma besta que vem com nuances políticas, não é? Então, eu acho que esse caminho também não é muito bom. E na cabeça de outros que vão mais longe ainda, diz que João, pelo fato dele estar exilado na ilha de Patmos, não é? Da ilha de Patmos ele podia ver a terra, né? Ver o continente, mas havia um mar entre ele e o continente. Então, por conta disso, aquele mar se tornou um empecilho, se tornou um ponto que dificultou, né, que dificultou naquele então a comunicação de João com o restante do continente ou com o seu povo, as suas igrejas amadas. Então ele diz, não pode ter separação no céu, porque se houver mar vai haver separação, então não pode haver separação, não é? Agora, eu deixo isso com vocês, a interpretação se o mar é mar literal. Na minha perspectiva, não é? Eu creio que quando a Bíblia diz que o mar já não existe, estamos falando de uma criação diferente, e mar para mim ele é mar mesmo, entendeu? Não é outra coisa, né? Não é um sentido simbólico, por exemplo, as nações não vão existir mais, por exemplo, os povos não vão existir mais, ou o poder político não existirá mais, eu não sei, porque existem pontos na Bíblia que você não tem muito como explorar, mas aqueles que que gostam de polêmica, né, eles vão atrás desses pontos cegos para tentar, de alguma maneira, polemizar e trazer aí os seus pensamentos a respeito disso. Eu, particularmente, penso que mar é mar, não vai haver, e ponto final para mim, não sigo para além disso, não é? Agora, aqui uma aplicação pastoral que podemos tirar dessa condição, né? Que é exatamente essa, que na nossa condição espiritual, né, se podemos tirar com uma aplicação pastoral, na nossa condição espiritual, na nova cidade, não vai haver separação, não é? Não vai haver caos, não vai haver ameaça, né? Porque o mar representa uma ameaça, o mar representa o desconhecido, o mar representa, de uma certa maneira, o caos, não é? A separação, né? Os oceanos é que separa povos de povos, não é? E então eu creio que no céu não vai haver esse tipo de separação. Deve ser, o pensamento pode ser esse, mas eu prefiro ainda compreender no sentido literal. Agora, seguindo um pouco mais, o segundo ponto aí dessas três verdades que é apresentada por Apocalipse 21 e 22, nós temos no verso 2, do capítulo 21, uma nova cidade, não é? Uma nova cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Na minha perspectiva, isso não é apenas um lugar,
não é? Não é apenas um lugar físico. Na minha perspectiva, isso fala de uma realidade redentiva, não é? E essa cidade é chamada de Cidade Santa e é também chamada de noiva. Observe que João é convidado para ir ver uma cidade, para ver uma noiva, e ele chega lá e tem uma visão de uma cidade. Parece uma questão até assim um pouco estranha, não é? Você está ali esperando uma noiva e de repente apresenta-se uma cidade. Então, para mim, eu vejo muito mais isso não como lugar físico, mas como uma realidade redentiva para mim, né? É a minha perspectiva. Então, essa cidade é chamada de Cidade Santa, de noiva e de esposa do Cordeiro, nesse texto de Apocalipse 21. Teologicamente falando, a cidade não é continuação da Jerusalém histórica, né? Não pense que essa cidade será a continuação da Jerusalém histórica, porque as dimensões não batem, é impossível, elas não batem aqui, não é? Já vamos falar das dimensões dessa cidade. É uma cidade com mais de 2.000 quilômetros, não é? Então, estamos falando de uma cidade que vai daqui um pouco mais para além de Paris, quase na fronteira com a Alemanha, né? Então, estamos falando de uma cidade, numa dimensão, né, se formos pensar no sentido literal, nós estamos falando de algo realmente que vai muito além daquilo que podemos imaginar. Então, e outra coisa, outra questão aqui teológica em relação a essa cidade, primeiro, que ela não é uma continuação histórica da Jerusalém que existe hoje, ela é uma nova criação divina, né? Ela é uma nova criação divina. Deus criou algo novo aqui. Conforme Isaías 65 fala que Deus criaria algo novo. Então, a imagem da noiva, aqui nesse ponto, conecta com o Evangelho de Mateus, lá na parábola, né, do reino, Mateus 25, e também com o capítulo 19 de Apocalipse, onde fala das bodas do Cordeiro, né? Desse dia maravilhoso em que nós estaremos ali como noiva, né? No nosso casamento com Jesus Cristo, e será um tempo maravilhoso, uma festa celestial, não é? Uma festa celestial, que a gente já pensa em brigadeiro na festa, não é? Um bolo, né? Pensamos em docinhos, pensamos nos salgadinhos, casamento, pensamos logo em comida, não é? Só que lá será numa dimensão espiritual, não é? Esses dias, a gente estava conversando sobre Apocalipse, e a pessoa me perguntou sobre isso, pastor, mas nesta grande festa que vai haver e Jesus vai servir, eu estou curioso para saber o que comida ele vai servir lá, não é? Se vai servir um feijão tropeiro, se vai servir. Então, nós temos que ver isso dentro de uma perspectiva completamente espiritual, não é? Será uma festa espiritual, um casamento espiritual, não é? Não na perspectiva humana, não na perspectiva terrena, mas na perspectiva espiritual, não é? E aí temos a nossa terceira verdade, que para mim é a mais importante, que engloba todas as outras, que está no capítulo 21, 3 e 4, né, que é exatamente a presença plena de Deus. Deus estará presente ali naquela cidade. Então, esse é o centro teológico desse capítulo. É o ponto de convergência de todo o capítulo e também, poderia dizer, até do capítulo 22. Então, o ponto de convergência do capítulo 21 e 22 é exatamente esses dois versos, o 3 e o 4, né, onde a presença de Deus vai estar no meio do povo de uma forma plena. E o texto vai dizer claramente, eis o tabernáculo de Deus com os homens, isso nos reporta João capítulo 1, não é? Que o verbo se fez carne e tabernaculou entre os homens, ou montou a sua tenda entre os homens, não é? Montou a sua tenda no meio das pessoas, e aqui o tabernáculo de Deus vem definitivamente para ficar entre os homens, né? Ele vai estabelecer a sua morada no meio dos homens. Isso é um cumprimento da aliança, no capítulo 37, versículo 27 de Ezequiel, fala exatamente dessa aliança, né? Deus habitará com o seu povo e agora sim de uma forma plena. A habitação de Deus será de uma forma plena. Então, hoje o conhecimento que temos de Deus é um conhecimento parcial, hoje o entendimento que temos das coisas espirituais é parcial, porque estamos na limitação do corpo, mas nesse tempo nós viveremos em plenitude, não é?
Então, observem aqui a progressão bíblica da presença, não é? Dentro do contexto desse texto. Primeiro, né, você vai ter, olhando para trás, não é? Bem para trás, lá no começo, em Gênesis, você vai ter o jardim do Éden, não é? E Deus habitava ali, na viração do dia, Deus visitava o povo. Depois você tem no capítulo 25 de Êxodo, onde Deus manda construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar com o seu povo, não é? E o tabernáculo se tornou a habitação de Deus no meio de Israel, né? Sempre que o Senhor queria se manifestar, era ali que ele se manifestava. Depois do tabernáculo, no tempo de Salomão, já no livro de Reis, né? de 1 Reis, você vai ver no 2 Reis, aliás, né? Você vai ver Salomão construindo o templo, não é? Também você vai ver isso em 2 Crônicas, Salomão construindo o templo, e lá vai dizer em 2 Crônicas 7, que a glória de Deus, o fogo e a glória de Deus, era a manifestação da presença e da aprovação de Deus aquilo que estava sendo feito. Então o templo passou a ser morada de Deus, não é? É claro que era tudo muito simbólico. E agora, nesse tempo, no tempo da nossa dispensação, Deus vem morar conosco, primeiro na pessoa de Cristo, que veio e esteve conosco. Jesus morreu e ressuscitou, foi para os céus, e ele diz, vou mandar outro Consolador. Então, hoje, o templo somos nós, a habitação de Deus é o coração de cada crente, por meio do Espírito Santo, Deus habita em cada um de nós, Deus habita na vida de cada servo de Deus. A própria Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. O que Jesus falou para a mulher samaritana é uma realidade para nós. Chegou o tempo, esse é o momento em que nem Jerusalém, nem Gerizim, vocês vão adorar o Pai. Ou seja, o Pai está procurando pessoas que adorem em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito e devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Então, hoje a habitação de Deus é no coração do crente, é no coração do servo de Deus, não é? Agora, nós estamos caminhando, né, para aquele grande dia que é o Apocalipse 21, aonde a Nova Jerusalém será trazida, e aí sim, né, de uma forma plena, Deus habitará no meio do seu povo, de uma forma plena, de uma forma completa. Então, observe o progresso disso aí, como isso vai se dando, não é? E isso é maravilhoso. Então, nessa Nova Jerusalém não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver lágrimas, não vai haver separação, não é? Não vai haver nada das mazelas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Não vai haver perturbação, não vai haver um demônio ensandecido, não é? Querendo destruir a sua vida, não vai haver. Lá você vai estar em delícias perpétuas, não é? E qual é a aplicação pastoral disso? O céu não é sobre ruas de ouro. O céu é sobre um Deus que habita com o povo, sobre um Deus que mora com o povo. Aí a gente fica hoje no nosso hino cantando em rua de ouro, né? Ou ruas, não é? Porque geralmente a gente fala de ruas, não é? As ruas são de ouro, de cristal, e falamos de rua. E nós pensamos na riqueza porque somos muito terrenos. Estamos pensando no ouro, estamos pensando no cristal, estamos pensando na água cristalina, estamos pensando numa opção de coisa, mas esquecemos do essencial, que é a própria habitação de Deus, ou seja, a própria presença de Deus com aqueles homens, com aquelas pessoas, né? Com os santos que estarão aí vivendo a eternidade com o Senhor. Então, quando falamos de céu, não estamos falando apenas sobre rua de ouro, sobre muro de cristal, e não são ruas, por favor, irmãos, o texto é claro. Ali é apenas uma rua. Na verdade, nem é uma rua, porque a tradução correta, né, porque a palavra no grego é a palavra plateia, que quer dizer praça, não é? Praça. Né? Se fosse traduzir ao pé da letra para o português, seria praça. Mas não fala de ruas, fala de rua. A tradução, muitas vezes, é feita... e nós interpretamos aquilo como se fosse mesmo uma cidade com um monte de rua, vielas e guetos e não sei o quê. Não, é apenas uma rua ou uma praça, não é? Conforme a própria palavra grega, ela designa isso aí. Vamos então mais um pouquinho, avançar um pouco mais. No versículo 5 ao versículo 8, nós temos a consumação da salvação.
Deus fala agora diretamente com o seu povo, ele vai dizer uma coisa aqui tremenda: eis que eu faço nova todas as coisas, é uma palavra de Deus, não é? E aí vem os títulos divinos, eu sou o alfa e o ômega, né? Isso significa que Deus, ele tem a soberania total sobre todas as coisas, ele é soberano, não é? Sobre todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas, né? E quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ele está falando de sua soberania. Agora, aqui há uma promessa maravilhosa para aqueles que são sedentos, não é? Esse texto vai ligar com João capítulo 4, versículo 14, onde Jesus vai dizer para a mulher: olha, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te pede desta água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então estamos falando de uma fonte aí, também João capítulo 7, Mateus 5 e 6, não é? Então, o céu é a satisfação final da sede espiritual. Hoje nós sentimos sede de Deus, nós sentimos fome de Deus. E o texto vai dizer, lá em Mateus 5 e 6, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. O verbo aqui está no futuro, indicando um tempo lá na frente, onde toda a escassez vai desaparecer, onde toda a fome vai desaparecer, porque a própria presença de Deus vai absorver você. Isso é glorioso. Quer dizer, você não vai perguntar para alguém, vamos supor, né? Eu chegar para Esté e dizer: Esté, você conhece o Senhor? Não vai ter essa pergunta, porque diz o texto lá que todos me conhecerão. Ninguém vai perguntar: você viu o Senhor? Você conhece o Senhor? Não vai haver essa dúvida. Não vai haver essa pergunta nos céus, né? Quando a Nova Jerusalém for trazida. Então veja bem, a sede do sedento, a fome do faminto, que hoje nós temos, né, para quem é espiritual vai entender o que eu vou dizer. Se você é espiritual, você vai compreender plenamente o que eu quero dizer, né? Há momentos em que você está com Deus, em que você gostaria que aquele momento não terminasse. E de repente você tem que ir à sua vida, você tem que ir à luta, você tem que ir ao trabalho, você tem que ir para a escola, você tem que fazer ter os seus afazeres e você tem que se conectar daquele momento. Mas enquanto você está fazendo as suas coisas no dia a dia, a sua mente está conectada naquilo que você deixou lá atrás. E há uma sede incontida dentro de você para voltar ao lugar secreto e estar com Deus. Quando estar no lugar secreto é um sacrifício, é porque você não entendeu a presença. Quando você entende a presença, isso é natural, é uma sede incontida, é algo que não se sacia. Quanto mais você captura de Deus, mais existe de Deus para você capturar. Quando você pensa que você está pleno, encheu de Deus, tem um oceano de Deus para você descobrir. Então, quem quer Deus vai sempre buscar querer mais. E nós já falamos disso nas nossas aulas aqui, a respeito dessa proximidade de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende a sua vulnerabilidade, mais você entende a sua dependência dEle, mais você entende a sua pequenez, mais você entende que você não sabe nada dEle. Quando você vê uma pessoa que diz que sabe muito, porque não sabe nada. Muitas vezes eu vejo diplomas pendurados em paredes de pastores, dizendo doutor em divindade. Eu fico pensando, para se ser doutor sobre alguma coisa, você precisa ter dissecado tudo aquilo e ter um conhecimento pleno. Não é? Ter um conhecimento pleno. Agora, quem conhece em plenitude Deus? Quando você acha que descobriu algo de Deus, existe um mistério todo a ser revelado. Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem entendeu os seus caminhos? Quem deu a Ele primeiro para depois receber? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Então, esse conhecimento de Deus, o nosso conhecimento hoje é limitado, mas naquele dia não. Naquele dia não. A própria presença de Deus vai absorver todas as dúvidas do seu coração. Eu vejo pessoas dizendo: não, quando eu chegar no céu eu vou perguntar isso para Jesus, perguntar aquilo para Jesus, outro para Jesus. Não, pelo amor de Deus, não pense nisso. Quando você chegar no céu, as suas dúvidas todas vão desaparecer. Porque Jesus, como Cristo vivo, não é? E o Filho de Deus, a própria presença dEle já vai tirar todas as dúvidas do seu coração.
Amém? Agora, quem vai habitar com o Senhor? A Bíblia vai dizer que são os vencedores. E quem são os vencedores? Na teologia joanina, os vencedores não são perfeitos, mas são fiéis. Não são aqueles que alcançaram a perfeição, mas são aqueles que perseveraram até o final. São aqueles que, mesmo a despeito da morte, não negaram o seu Senhor. Mesmo face à morte, mesmo face ao desespero, mesmo em suas fraquezas mais profundas, eles continuam seguindo o Senhor. Dentro da nossa perspectiva, a igreja fiel é arrebatada antes da tribulação. Os vencedores incluem a igreja glorificada, amém? E os santos fiéis em todas as eras, desde o Antigo Testamento até todos os fiéis que morreram, que nasceram e morreram e viveram no período da grande tribulação e do milênio. Então, todos esses entrarão para viver eternamente com o Senhor. E quando você lê o verso 8, você tem uma advertência solene aqui no verso 8. O verso 8, ele traz uma lista dos que vão ficar de fora. Uma lista de pessoas que vão ficar de fora. Os tímidos, ou os medrosos, os incrédulos, os idólatras, os mentirosos. Eu não preciso falar de cada uma dessas coisas, porque vocês sabem muito bem o que é cada um deles, não é? O tímido aqui não é aquela pessoa vergonhosa. O tímido aqui é aquele que é covarde, é aquele que não acredita, é aquele que recua quando deveria avançar. Esse é o tímido. Qual é a ênfase pastoral que temos aqui dentro desse ponto? Não basta proximidade religiosa, é necessário fidelidade a Deus de uma forma real. Não basta uma proximidade religiosa. Muitas vezes nós temos uma religião aparente, mas a eficácia da fé não está dentro do nosso coração. Infelizmente, nós vivemos num tempo assim, onde a fé é cada dia mais escassa, não é? Então, é necessário uma fidelidade real. Nos versos 9 até o verso 21, nós temos aí a glória da Nova Jerusalém. Eu estava lendo esse texto ontem chorando. Quando li esse texto, eu chorava diante do Senhor, porque eu me via lá, mas não me via com direito de estar lá, entendeu? Por mim mesmo. Eu me via lá, porque em Cristo eu me via lá. Mas eu achava tão pequeno para algo tão grande, tão glorioso, tão espetacular. Eu dizia, Deus, um dia eu vou estar aqui. Mas quem sou eu para que o Senhor me escolheu para estar aqui? É algo que me impactou muito profundamente, não é? Nós temos aqui, e eu tentei traçar no texto que vocês têm, inclusive, exatamente o contraste com Apocalipse 17. A noiva do Cordeiro aqui versus a prostituta do capítulo 17. A prostituta é o quê? É um sistema corrupto, mundano e anti-Deus. A noiva é o povo redimido, lavado, santo, purificado. Diferente, não é? Então, a estrutura da cidade, ela é uma cidade que, conforme a narrativa de João, ela é uma cidade cúbica, ou seja, lembra, se você conhece as Escrituras, Deuteronômio dá essas medidas, e também lá atrás, em Êxodo, também você vai ter essas medidas. Quando você mede o Santo dos Santos, você vai ver que ele é um cubo, largura, altura e comprimento, não é? Então, essa cidade, ela tem, se for em termos de medida, ela mediria 2.200 quilômetros aproximadamente. Então, estamos falando de uma extensão bem grande, não é? Agora, para mim, isso significa plenitude, para mim, na minha perspectiva, não é? Significa perfeição, não é? Perfeição. Ela encerra um grupo de pessoas que alcançaram a perfeição, não pelos seus méritos, mas por sua fé em Jesus Cristo, não é? Porque para mim a cidade é a igreja, não é? Uma vez que João quer mostrar a igreja, e o anjo quer mostrar a igreja, a noiva do Cordeiro, e acaba mostrando a cidade,
não é? Então isso fala de plenitude divina, isso fala de perfeição, né? De um trato de Deus de uma forma plena, não é? Na vida dos santos. Em termos teológicos aqui, toda a cidade é o Santo dos Santos, é o lugar santíssimo, não é? Agora, se formos pensar a nível de tabernáculo, se formos pensar a nível até do próprio templo, então a gente vai ter que ter o Santo dos Santos, vamos ter que ter o santo e vamos ter que ter o pátio, não é? Mas isso é matéria para um outro dia, não é para a gente conversar aqui. E a gente vamos conversar sobre isso e puxar para vocês aí, para vocês pensar quem poderia ser esses, não é? Porque o texto vai dizer, só para vocês ficarem com dúvida, né, claro. Eu hoje não quero esclarecer muita coisa, desculpa, irmão, brincadeira. Só para você pensar, talvez, não é? A respeito disso, se as folhas da árvore é para a saúde das nações, e se está falando de nações, significa que haverá nações? Significa que haverá doença, que se é para a saúde? Ai, meu Deus, mas pense lá vocês, depois a gente conversa sobre isso, né? Tenta ler e entender isso aí depois a gente pode bater um papo sobre esses pontos aí importantes, não é? Quais são os materiais aqui apresentados? O ouro, né? O ouro puro, transparente, pedras preciosas, portas de pérola. Qual o significado disso? Não é arquitetura literal apenas, não estamos falando aqui de uma arquitetura literal, estamos falando de uma linguagem de glória indescritível. João está descrevendo em termos para a compreensão humana de realidades que a mente humana não consegue galgar. A mente humana não consegue chegar lá nessa realidade. Os versos 22 a 27, nós temos aí a vida na cidade, como será. Algumas presenças são notáveis aqui na cidade, está claríssimo para nós, sim ou não? Deus, o Pai, vai estar lá na cidade? Sim ou não, irmãos? Sim, Deus, o Pai, vai estar lá. O Cordeiro, Cristo, vai estar lá? Obviamente que sim, o texto fala também. E os santos, os redimidos do Senhor, também vão estar lá, né? Então, não há ali templo, porque o próprio Deus é o seu templo. Então não vai haver templo no céu. E porque o próprio Deus, ele é o seu templo. Agora, quais são as ausências? Lá vai ter alguma coisa que não vai estar lá. Por exemplo, o templo não vai estar lá. Não é? Sim ou não? Ou o templo vai estar lá? Não, senhores. O próprio Deus será o seu templo. Sol, lua, estrelas, também não, porque a luz do Cordeiro vai ofuscar tudo isso. E noite? Também está de fora a noite. Portas fechadas. As suas portas jamais se fecharão, está lá escrito, gente. Então ninguém vai trancar a porta, não. Maravilha, né? Parecendo na minha terra. Antigamente, hoje não. Não vai haver lá também pecado, né? Pecado não pode existir, o mal não vai existir. E olhando para isso dentro de uma perspectiva teológica, o que podemos ver? Né? Tudo que mediava, tudo que limitava, tudo que ameaçava desapareceu, né? Então tudo que precisava ser coberto desapareceu, tudo que limitava, tudo que ameaçava simplesmente sumiu. Só ficou o quê? Você olhando aqui, você vai ver Deus o Pai, você vai ver o Filho, obviamente o Espírito Santo, não é? E a igreja do Senhor, o povo de Deus, os redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Agora, como podemos fazer a conexão dessa verdade com a escatologia pré-tribulacionista? Como é que podemos ligar esse negócio aqui? Primeiramente, temos que olhar para a ordem dos eventos, né? Volto novamente lá atrás. Arrebatamento da igreja, grande tribulação, segunda vinda de Cristo, milênio, juízo final. E aqui estamos no estado eterno dos homens, 21 e 22 de Apocalipse, nós estamos no estado eterno. Então, Apocalipse 21 descreve o quê? O estágio final, eterno, perfeito e irreversível. Observe a palavra irreversível, porque aqui não há como mudar a sua condição espiritual. Então aí, diferentemente
de tudo que você vê à sua volta. Às vezes a pessoa está indo bem, de repente se desvia. Lá não vai ter desviado não, viu, irmão? Nem vai precisar de evangelizar, não é? Porque lá não vai. Eu costumo falar que a gente ama missões e faz missões, não é? Mas missões tem um objetivo, tem um fim de missões. E o fim de missões é a glória de Deus. Porque um dia, quando tudo terminar, não vai necessitar de missões, mas a adoração vai continuar. Deus continuará por toda a eternidade sendo honrado, glorificado, exaltado pelo seu povo. Então você entende por que o crivo de Deus tem que ser bem apertado? Por que Jesus falou que o caminho é apertado, que a porta é estreita? Se entende por quê? Porque nem toda gente consegue encontrar esse caminho. Porque você, aqui na terra, está ensaiando para viver lá na eternidade, gente. Então, a nossa vida cristã aqui é um ensaio. Do jeito que você vive a sua vida cristã, vai determinar se você entra ou não, se você fica de fora ou do lado de dentro. Então, muita gente boa e até bem intencionada vão ficar de fora, porque viveram para si mesmos. Viveram segundo o pensamento do mundo, da carne, segundo o pensamento e as ideias desse tempo. E Deus nos chama para viver numa dimensão totalmente diferente. Amém? Então, hoje é a obrigação do crente viver experiências reais com o céu. Já ir treinando de como é o céu. Porque é para lá que você vai. E lá você viverá com o Senhor para sempre, eternamente. Lá não vai ter tempo de você pensar em nada que não seja puro, digno, verdadeiro. Por que Paulo disse, olha, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, pense nisso, porque você tem que disciplinar o seu pensamento. Então, um pensamento mundano, ele nunca vai para o céu, irmãos. E pode prestar atenção, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Viu? Muitas vezes você vê em púlpitos pastores e cantores e pregadores falando palavrões no púlpito e usando chavões do mundo na pregação. Você pode estar seguro que o coração dele está contaminado pelo mundo e contaminado pelas coisas deste mundo. Eu quero trazer algumas aplicações pastorais, já estou chegando para o final disso aqui, né, dessa nossa ministração. Primeiramente, como pastor, eu posso ver aqui esperança em meio ao sofrimento. A igreja primitiva sofria, mas tinha uma esperança, tinha um destino certo. A história não termina com o sofrimento, a história termina com a glorificação, não é? Com a glorificação. Então, temos esperança em meio ao sofrimento. Nós vemos aqui também um chamado à perseverança. Vencer implica fidelidade contínua. Fé verdadeira implica em permanecer. Então, o seu chamado é um chamado à perseverança, não é? Porque vencer implica em ter uma fidelidade contínua. Não adianta você ser fiel por um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 40 anos. Se você decidir ser infiel no final da sua vida, você vai para o inferno, porque lá é lugar de quem persevera, de quem vai até o final. Depois, outra coisa que eu vejo aqui é exatamente a centralidade de Deus. Paulo vai dizer uma coisa muito, muito interessante em 2 Timóteo, quando ele fala, olha, eu já estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida já chegou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me será entregue, a qual Deus dará não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O que é essa coroa da justiça? Tem a ver exatamente com a centralidade de Deus. A justiça tem a ver com você colocar Deus no lugar de Deus na sua vida, não é? O maior presente do céu para a terra é exatamente o Emanuel, Deus conosco, a habitação do próprio Deus conosco. O Emanuel é o maior presente, a presença dele em nós, e você colocar Cristo no lugar de Cristo e dar a ele a honra, dar a ele a glória, colocar ele no ponto aonde tudo converge para ele, esse é o lugar que dará a você, né, essa posição dará a você essa coroa
tão expectante, né, que está dentro do nosso coração, que Paulo vai dizer que Deus vai dar não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Nós amamos a vida do Senhor, sim ou não? Então, por que você não coloca Deus no lugar de Deus? Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Em que lugar Deus ocupa no seu calendário? Se você tiver 10 coisas para fazer, Deus está onde nessas 10? Ele é a primeira coisa que você pensa? Ele ocupa o seu melhor momento? A sua condição plena é dada para Deus ou é algo que fica contigo? Outro ponto que eu observei aqui como pastor é a santidade prática. A exclusão do pecado no céu. No céu não é lugar de pecado, mas aqui na terra, enquanto estamos aqui, nós precisamos combater. O combate é pleno. Nós hoje combatemos contra o pecado, mas ali no céu não vai existir isso, porque o pecado já não existirá mais, não é? Mas enquanto estamos aqui, nós estamos vivendo a santidade, praticando a santidade, vivendo a santidade. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, algumas coisas acontecem com você. Você é redimido, você é uma nova criatura, você se converteu, você foi santificado, você foi justificado. Então, a graça de Deus opera todas essas coisas em você, inclusive a santificação. Mas a santificação, ela é tanto um ato como um processo. Ela acontece no ato da conversão, onde Deus declara você santo, porque você está em Cristo, mas ela é um processo que vai acompanhar você por toda a sua vida. Então, existe a santificação no passado, existe a santificação no presente, e existe a santificação no futuro, que tem a ver com a glorificação. Né? Quando o crente será glorificado. Agora, tanto a santificação que já aconteceu na sua vida lá atrás, como a que está acontecendo agora nesse momento, e o preparo para a santificação futura, que é a glorificação, todas essas três coisas têm a ver com a graça de Deus. É o exercício da graça de Deus em nossa vida. Você nunca é santo por você mesmo, você é santo porque a graça opera. A graça opera para te salvar e você se tornar santo. A graça opera para ensinar você. É claro que a graça vai te ensinar, mas cabe a você viver a graça. Cabe a você viver os ensinamentos da graça. E a graça te prepara para uma realidade futura, que no caso é essa realidade aqui que está diante de nós. Então, Apocalipse 21, para concluir, não é apenas escatológico, é teologia da esperança. Quando nós olhamos Apocalipse 21, isso gera esperança em nós. Uma esperança consumada não é algo que poderá acontecer, potencialmente acontecerá. Não, senhores, é algo que está escrito e determinado pelo Senhor e vai acontecer. Amém? Amém, irmãos? Então, dentro dessa teologia, dessa esperança consumada, a criação é restaurada, a cidade é preparada e Deus vai morar no meio do seu povo. Deus vai habitar no meio do seu povo. O ponto central, né, que temos aqui diante de nós é o céu, é um lugar onde Deus está e é para lá que nós vamos. E isso, como diz os ingleses, basta. Não precisamos de mais nada para além disso. Então, se tens uma expectativa dos céus, viva segundo essa verdade, caminhe de acordo com essa verdade, experimente essa verdade em sua vida a cada dia. Amém? Então, as minhas palavras hoje são essas. Eu quero agradecer a vocês pela vossa estar aí assistindo, né, por estar aí com a gente, pela vossa paciência. Espero que o Espírito Santo tenha falado de alguma maneira ao seu coração, né, à sua vida, e espero que você hoje tenha um foco diferente, que seu foco esteja na eternidade. A eternidade é para lá que vamos, é lá que queremos viver, é lá que queremos morar. Amém? E o Senhor espera isso de nós. Vivamos e nos movamos dentro dessa verdade. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela presença do Teu Espírito aqui neste lugar. Deus, encerramos agora aqui essa ministração, essa aula, que o Senhor possa falar e completar aquilo que não consegui falar, que o Teu Espírito possa guiar a vida de cada um dos Teus servos neste momento, para que o Teu nome seja glorificado e as nossas vidas sejam edificadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Obrigado a todos. Amém, amém.